Obrigado, ó Pai, pela sua palavra, viva e eficaz a sua palavra que nos cura e restaura. Te louvo, ó Deus, que nós podemos abri-la, meditar nela. Obrigado que o Senhor fala conosco por intermédio da sua palavra. Obrigado que para nós a sua palavra é espírito e ela é vida, e nós a recebemos com o coração aberto. Fala conosco, ministra o coração de cada um aqui. Nós te agradecemos e te exaltamos sobre as nossas vidas. Pai, eu quero lhe agradecer por esses 30 anos de consagração ao ministério e reconhecer a sua bondade, reconhecer o seu favor, reconhecer o agir do Senhor nesses 30 anos. Recebe, ó Deus, com gratidão todo o fruto, todo o trabalho feito. Bendito e exaltado seja o seu nome, engrandecido seja o Senhor pelo agir, pelo sobrenatural do Senhor. Muito obrigado, Pai. Exaltado, engrandecido seja o seu nome, pelo seu sustento, pela sua graça, pelo seu favor imensurável. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém. Hoje eu queria falar sobre o tema obediência e o tema que fala que Jesus está em casa. É interessante quando você lê as Escrituras, você vai ver nos evangelhos que o Senhor Jesus ele estava mais nas casas das pessoas do que na sinagoga ou no templo. O Senhor Jesus ele tinha as casas como sua base de interagir com as pessoas, e ele tinha um prazer de estar na casa das pessoas. Você vê na casa de Pedro, ele entrou na casa de Pedro, a sogra dele estava doente e ele curou a sogra da sua febre que estava afligindo ela. Ele entrou na casa de Zaqueu, como nós vimos esses dias, e na casa de Zaqueu ele teve comunhão, ele comeu, bebeu, conversou com eles, e entrou salvação na casa de Zaqueu, e ele experimentou um avivamento na vida dele. Quando você vê Jairo, que era um líder expoente na cidade que eles estavam, ele orou pediu pela filha dele que estava muito doente. Jesus diz: eu vou lá na tua casa. E ele entrou na casa, e a filha que já tinha morrido, ele entrou lá e o impossível aconteceu. Aquela que estava morta, ela reviveu, e Jesus entregou essa filha de volta nos braços dos seus pais. Quando você vê o Senhor Jesus, você vê ele entrando nas casas. E é uma característica dele, desse prazer de estar na casa. Esses dias teve uma música que até virou sucesso, né, de um motorista de ônibus, cantava a plenos pulmões, né? Entra na minha casa. Sei lá como é que é a música lá. Entra na minha vida. Ele fez, e o ônibus todo indo para o trabalho e a turma cantando a música. Né? Alegria de receber ao Senhor Jesus na casa. Alegria, porque quando o Senhor Jesus entra na casa, acontece o que aconteceu com Zaqueu, né? Entrou a salvação. Acontece o que aconteceu com Jairo. Um filho que aparentemente havia se perdido para a morte é resgatado. Um filho que talvez esteja sofrendo debaixo da droga, ele pode ser resgatado, né? O Senhor Jesus entra numa casa e uma febre que está afligindo, uma doença que está afligindo, o Senhor Jesus entra e entra a cura. Assim é o Senhor Jesus, ele tem prazer de entrar na casa. Eu estava pensando comigo, ser como Jesus, como temos dito aqui, como temos proclamado, é ter prazer de entrar na casa de pessoas. E às vezes você percebe a batalha que é, né? Puxa, eu vou entrar na casa de uma pessoa estranha, de uma pessoa que eu não conheço. Mas quando você entra e você percebe a presença do Senhor Jesus para abençoar aquela casa, você fica comovido, e como você começa já a antever, você começa a ter visões da história de transformação que Deus vai fazer no casal, na saúde, nas finanças, né? Os irmãos têm compartilhado comigo sobre a casa de paz. Puxa, tem acontecido milagres na casa, né? Um senhor de idade, numa das casas que se entrou, foi explicado o plano de salvação para ele. Ele disse assim: nunca alguém veio me explicar o Evangelho. Colega de trabalho, foi apresentado o Evangelho, e ele disse também: nunca ninguém me explicou e pude entender o Evangelho como você me explicou agora. Quando Jesus entra na casa,
Ele traz transformação. E hoje, como o Senhor Jesus entra na casa? Por intermédios da sua vida e da minha vida. Ele tem os seus pés, Ele tem as nossas mãos, Ele tem a nossa boca para tocar a vida das pessoas. Então, toda vez que você entra numa casa, esteja certo disso. É a característica, é o prazer dele de entrar numa casa. E a mesma coisa é o Espírito Santo, que habita na sua vida. Ele tem prazer de entrar na casa. Não foi assim na casa de Cornélio, que nós vimos esses dias? Né? Pedro começou a pregar e o Espírito Santo, estou junto. E até atrapalhou a pregação de Pedro, né? Quer dizer, atrapalhou não, complementou, manifestou junto com Pedro o que ele estava dizendo com um toque na vida das pessoas que estavam ali. Então, permita o Espírito Santo te levar para entrar nas casas e abençoar pessoas. Vamos ler esse texto em Marcos capítulo 3, que conta um pouquinho sobre a entrada do Senhor Jesus na casa, quando ele chegou na casa dele, lá em Cafarnaum. Diz em Marcos 3, versículo 20, então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E o versículo 21, e quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Então o Senhor Jesus, ele tinha uma casa na cidade de Cafarnaum. É uma cidade, hoje um vilarejo, nós diríamos, né, no norte, bem no norte do Mar da Galileia, no norte de Israel. É uma cidade que tem uma característica distinta, não é aquela pedra amarela, como a gente vê em Jerusalém, mas é aquela pedra vulcânica, ela é escura, uma pedra escura. E toda a construção daquela região era usada com essas pedras. Ali tinha uma sinagoga muito proeminente, ali era a casa de Pedro, e ali o Senhor Jesus estabeleceu a sua casa. E quando ele estava nessa casa, acontecia o que é dito aqui, uma multidão afluiu. Nessa casa o Senhor Jesus, ele um dia entrou na casa, a turma ouviu que ele chegou na casa, entrou junto com ele na casa, encheu tanto a casa que os 4 amigos que traziam o seu amigo paralítico não conseguiram entrar. E aí o que eles fizeram? Eles abriram o telhado da casa e colocaram por cima, na frente do Senhor Jesus, aquele doente para que Jesus o curasse. Naquela casa, quando Jesus estava em casa, as multidões afluíam. Imagine você dentro da tua casa, ter tanta gente dentro da sua casa que você não consegue comer. Imagine só, hoje na sua casa talvez entrem 30, 40, 50, 100 pessoas. Aqui diz que era uma multidão, não sei quando começa uma multidão, sei que era muita gente. E o Senhor Jesus, o que eles faziam? O que o Senhor Jesus fazia que afluía a multidão quando estava na casa? Ele curava as pessoas, ele libertava elas das suas opressões malignas que as pessoas sofriam, e ele as ensinava. E elas vinham atrás disso, com suas necessidades, e recebiam a sua cura, recebiam a sua libertação. Se você olhar um pouquinho antes, aqui no capítulo 3, no versículo 10, a situação era tão constrangedora com as multidões, que os discípulos tinham que fazer quase que um cerco, porque a Bíblia diz ali no versículo 10 que as pessoas se jogavam em cima de Jesus. Por quê? Porque elas queriam ser curadas. Elas se jogavam, elas se arrojavam, diz o texto ali, e Jesus, ele teve uma estratégia, ele disse, sempre tem um barco pronto, quando o pessoal vier para cima, eu corro para o barco, daí dá a água ali, pelo menos ajuda a segurar um pouquinho o processo, porque havia muita manifestação de curas, de libertações extraordinárias na vida do Senhor Jesus. A Bíblia diz que todos os que se achegavam a Jesus eram curados, então a pessoa ia para cima mesmo. Imagine você ter uma doença, não ter como cura, vai fazer o quê? Eu vou para cima. Você não vai assim para cima? Esses dias fiquei constrangido, ouvindo o testemunho. Às vezes a gente ora por uma pessoa enferma, e a gente é capaz de orar pela pessoa e ir almoçar, como se nada tivesse acontecido. Mas a pessoa não foi curada. Aí a gente se acostuma com isso. E aí chega Jesus e cura. Chega Jesus e liberta. Aí a gente pergunta, mas por quê? E Jesus foi muito claro com os seus discípulos. Por causa da incredulidade.
E eu desisti de argumentar comigo mesmo. Eu disse: Senhor, me perdoe. Eu não sei. Tenho compartilhado com uma família aqui. Eu disse: me perdoe. Eu não consigo crer pela cura, mas eu vou romper. Eu vou romper para a cura. Não quero me conformar com as limitações humanas e com os argumentos e que eu posso tudo apresentar para que acalmar a minha alma. Quero servir como o Senhor Jesus serviu. E as pessoas se arrojavam. Jesus chegava, imagine você e eu nessa experiência, onde você passa, porque é Jesus na sua vida, que traz cura, traz libertação. E as pessoas ao nosso redor estão sedentas. Eu fico olhando para alguns hospitais, eu passo longe porque eu não aguento aquilo. Do sofrimento que acontece ao nosso redor, na nossa nação. E a solução está na sua, na minha mão. De trazer a cura. E quando Jesus entra na casa, havia isso. E a situação ficou tão fora de controle que a família, a parentela de Jesus, veio lá para agarrar Jesus e tirar ela daquela situação. Uma interpretação diz que eles quiseram tirar ele para o descanso. E outros dizem ali, como está escrito assim: Jesus está louco, essa situação ele perdeu o controle, precisamos resgatar, tirar ele dali, ele ficou louco. E não é assim quando você entrega a sua vida a Jesus, não foi assim um dia na sua vida quando você entregou a sua vida a Jesus. Os amigos disseram: agora pirou, agora vai dar dinheiro para o pastor. Fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dele, ficou louco. Enquanto ia na balada, enquanto se drogava, tudo bem. Mas agora se converteu, está louco, vamos tirar ele de lá, né? Esses dias o irmão estava conversando assim, tirando o sarro de um jovem aí que se converteu, se batizou. Ele disse: e aí, agora virou crente, não pode nada? Antes podia tudo, né? Se embebedar, drogar, ir para rave, sei lá o que, tudo, deprimido na vida. Disse: eu saí fora disso, fui curado da minha depressão. Não é que eu não posso, eu não quero. Eu encontrei algo muito melhor, venha ver. Ele trouxe os amigos, né? Então, quando a gente pensa na nossa família, nos nossos amigos, é o que Jesus diz, essa situação conta aqui para nós hoje. Quando nós queremos conquistar os nossos familiares para a fé, a gente vem para Jesus, muitas vezes isso acontece. E de certa forma acontece um pequeno distanciamento. Eu tive uma experiência assim na minha vida. Quando eu decidi então caminhar a carreira que o Senhor tinha para mim, uma pessoa muito chegada a mim me chamou de louco, disse: não, você está E eu tive que me afastar por um tempo, para depois buscar um resgate de relacionamento. Esses dias o Saulo estava comentando aqui, quando ele se converteu e entregou a sua vida a Jesus, ele precisou se afastar de um tempo dos seus amigos. E depois ele foi e buscou os amigos. Ele trouxe o Elcio, trouxe o Alexandre, trouxe esse, aquele, né? Resgatou a vida das pessoas. Então o Senhor Jesus, ele também não teve a compreensão da sua família quando ele entrou no ministério, apesar dele já ter os seus 30 anos. A família não entendeu o chamado de Deus na vida dele. E o que fazer quando isso acontece? Às vezes a gente pensa, então, desistir da fé para não perder a família? Não, não é o caminho. Talvez a gente pense, mas então vou discutir com eles, vou entrar em confronto, vou mostrar Jesus. Também não é a solução. A melhor coisa para fazer é ter a paciência e permitir que o testemunho de Jesus na sua vida faça diferença e toque a vida deles. E isso precisa de um certo tempo. Um certo tempo na nossa caminhada, ter paciência nesse processo. E enquanto isso, precisamos nos fortalecer e fortalecer uns aos outros e cuidar especialmente daquele que está iniciando a caminhada. Dar uma atenção especial, conversar, ser família, buscar por um relacionamento. Esses dias, ajudando um casal, eles estavam precisando de amigos, porque não encontraram amigos, tiveram uma recaída na droga. E graças a Deus a gente se encontrou, se topou aí, estavam conversando.
buscando um resgate. O Senhor Jesus, ele seguiu pacientemente o seu chamado, e à medida que você vai vendo a história passando, os seus irmãos e as suas irmãs, que a Bíblia conta, começaram a entender e apoiar. Até um dos irmãos dele, Tiago, ele se tornou um líder importante no meio da igreja, estava servindo junto com ele, e a sua mãe, ela também acompanhou o ministério, e ela estava lá, seus irmãos estavam juntos entre os 120 antes do momento do mover do Espírito Santo. E um pouquinho mais adiante nesse capítulo, nós temos a seguinte história, no versículo 31 de Marcos 3, continua a história assim: e nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. E muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo a olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: eis aí minha mãe e meus irmãos. Tem mais o 35? Não, até 34, a tradução está diferente um pouquinho. Alguns acham aqui que Jesus deu chega mais na família. Não foi o que ele fez. Até eu gosto de lembrar alguns pessoas que mostram os filmes. Tem um filme que marcou para mim essa situação, porque eu achava que Jesus tinha desprezado a mãe e os irmãos quando ele falou isso. E naquele filme ele mostra assim, Jesus conversando com as pessoas, e ele aproveita a situação para falar de família. Quem é realmente a família de Deus? E ele dá esse toque e sai para atender a sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. Aproveita cada situação para um ensino. Então o Senhor Jesus ele aproveitou para responder uma pergunta para as pessoas: quem é a minha família? E a marca da família é relacionamento. Onde existe relacionamento se estabelece uma família. Quem não se abre para se relacionar profundamente com Deus e com os irmãos, não está vivendo em família. A Bíblia é muito clara: Deus tira as pessoas do solitário, da solidão, para morar em família. E toda vez, perceba isso, quando você tem o sentimento de querer se isolar e ficar sozinho, isso não é um sentimento do Espírito Santo. O Espírito Santo vai trazer você para dentro de relacionamento sempre. Porque o que acontece quando acontece o isolamento? A gente esfria, pegar lá o exemplo do carvão, né? Tira o carvão do fogo, ele vai apagando. E quando eu me afasto, o que acontece? Uma ovelha longe de outras ovelhas, ela fica presa fácil para o inimigo. Então, o inimigo das nossas almas sempre vai trabalhar para o isolamento, enquanto que o Espírito Santo sempre vai trazer você para dentro. Sempre trazer você para dentro do grupo familiar, sempre trazer você para dentro das reuniões da igreja, para fortalecer o relacionamento. Então nós começamos a fazer parte da família de Deus quando iniciamos nosso relacionamento com o nosso Pai Celeste por meio do Senhor Jesus. A Bíblia sim diz que nós nascemos de Deus quando nós recebemos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós nascemos de Deus, acontece um nascimento que provém lá da parte de Deus no nosso espírito e nos traz vida. A vida dele, a manifestação da própria vida dele. Não conseguimos fazer por merecer, e aí você tem duas grandes colunas no Novo Testamento: a graça de Deus e a fé. A graça fala do que Deus fez a seu favor, que Jesus pagou os seus e os meus, os nossos pecados na cruz, que ali na cruz Deus rompeu toda a maldição, ali na cruz Ele tomou sobre si toda a miséria, ali na cruz Ele tomou sobre si as enfermidades, ali na cruz Ele tomou sobre si tudo que nos afastava de Deus. Essa é a graça de Deus, está estabelecido, uma obra perfeitamente completa. Essa é a parte de Deus. Ele agiu, ele age a nosso favor. Como é que eu respondo a isso? A outra coluna é a fé. Então, pela fé, eu vou acessando tudo que Deus tem para a minha vida. Então, a fé, ela tem vários estágios, e eu acho que aí o último estágio da fé de maturidade é a fé quando não, como ele diz assim,
ao que crê, não haverá impossíveis, não haverá limitações. Então, quando o Senhor Jesus nos traz para dentro dele, o primeiro passo da fé é nós crermos que Ele nos ama e que Ele nos traz para nascermos de novo nele. E aí nós participamos como família. E a marca dessa família que o Senhor Jesus coloca aqui, a marca dessa família é que é, como Ele diz, aquele que faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quando nós nascemos da parte de Deus, acontece uma chave é mudada dentro de nós. A gente perde o prazer na prostituição, perde o prazer nas bebidas, perde o prazer em ficar falando de outras pessoas, perde aquele impulso da murmuração. Tudo aquilo que nós fazíamos antes de conhecer a Deus, aquilo perde força. E algo novo é gerado dentro de nós, um desejo de fazer a vontade de Deus, um desejo de amar a Deus, um desejo de viver uma vida em santidade, em honra, um desejo de conhecer a vontade de Deus e vivê-la, um desejo natural que brota dentro dele, porque é o Espírito Santo que vem sobre nós e nos impulsiona para isso. Então, para um cristão é natural perdoar, é natural amar, é natural buscar a palavra de Deus, é natural ter prazer na oração, é um mover natural, porque não é mais uma obrigação a obediência. A obediência se tornou um desejo, a obediência se tornou uma busca do coração. E é isso que Jesus diz: os meus irmãos, eles são como eu sou. Tem prazer em fazer a vontade de Deus, tem prazer em se humilhar diante de Deus, tem prazer em dizer simplesmente como o Senhor Jesus diz profeticamente: eis-me aqui, ó Deus, e o meu prazer é fazer a sua vontade. É isso que é gerado, e é isso que Jesus diz quando ele tem essa experiência que sua mãe, seus irmãos e irmãs vêm buscá-lo, e ele ensina esse momento. O nascer de Deus nos leva a buscar a vontade de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias. Então, o que Deus mais quer na nossa vida é o nosso relacionamento. As pessoas se achegavam a Jesus porque elas queriam um benefício da cura, um benefício das finanças resolvidas, um benefício de um relacionamento, um livramento de uma opressão. E o Senhor sempre foi generoso. Ele não impôs condição para as pessoas. Tanto que as pessoas se jogavam em cima dele para ver se no toque eles eram curados. E ele se entregava para eles, indistintamente, sem impor condições. Porque a graça é assim. A graça vem e ela distribui gratuitamente. E a graça daí puxa para um relacionamento, quando Jesus diz aqui o que Ele quer o nosso coração, Ele quer o nosso relacionamento. Ele quer, para ser bem prático, que você e eu, nós separemos uns 10, 15, 20, 30 minutos do nosso dia para estar com Ele, para conversar com Ele. É um dos maiores presentes que você pode dar ao seu pai, sentar com Ele, conversar com Ele. Assim como é físico, também não é no espiritual. Quer dar um presente para o seu pai? Sente e converse com Ele. Quer dar um presente para o seu Pai Celeste? Sente e converse com Ele. Abra o seu coração para Ele. Leia a palavra dEle. Medite um pouquinho, converse com Ele. Concluindo, ao nos dispormos a obedecer a Deus, o que vai acontecer? A nossa família vai ser abençoada. Muitas vezes a família não entende no começo. Os nossos parentes não entendem no começo. Mas eles vão entender no processo. Pode ser que a nossa família aí nos rejeite, não aceite a nossa decisão. Mas isso precisa nos fazer apegar ainda mais em Deus. Porque nós sabemos que nós temos a vida e a temos em abundância em Cristo Jesus. E nós vamos ser uma tremenda bênção para todos os nossos relacionamentos. Toda a nossa família e nossa parentela vai ser abençoada. Porque quando nós cremos em Jesus, nós somos salvos e a nossa casa vai receber a salvação. Nós vamos ser portal eterno de salvação para a vida das pessoas. E uma terceira conclusão: a obediência
é a marca de autenticidade da nossa fé. Um dia perguntaram para Jesus, mas qual é que é a vontade de Deus? Ele foi muito objetivo. A vontade de Deus é esta, que creiam naquele que enviou. Primeiro passo. E o que eu nos meus 30, são 48 anos de fé. Dá isso, né? Puxa, já tudo isso? Não. 30, sei lá. É conhecer a vontade de Deus. É descobrir os mistérios de Deus. É o desejo de ver pessoas sendo abençoadas, pessoas sendo tocadas com o favor de Deus. Obedecer a Deus é algo que Deus coloca dentro do nosso coração a crer em Jesus. Eu fico pensando, parado naquele versículo, procurando entender ele e ter a revelação dele. Quando você crê em Jesus, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios. Algum pastor conhecido disse assim: a gente precisa ter sede e fome de Deus. Disse, mas Jesus diz que aquele que crê nele não tem mais sede. Não tem mais fome. Está saciado. Porque crê em Jesus corretamente. E o crer corretamente em Jesus, conforme as Escrituras, não conforme o que a gente tem visto e ouvido ao nosso redor, mas buscar nas Escrituras como é Jesus. Como é o agir dele. Crer nele corretamente. Rios. Não filete, rios. Uma enxurrada. Quando você vê o rio lá em Apocalipse, no capítulo 20 e 21, por ali no final, é um rio que traz cura para as nações. Eu quero te convidar hoje a você crer em Jesus. A você dizer, eu quero crer em Jesus, como diz as Escrituras. Você que vai dar hoje o primeiro passo, quero te convidar a você confessar a Jesus como o Senhor da sua vida. E esse rio vai começar a brotar aí. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.